Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Nós estamos começando mais um Saúde Votu, um programa que resgata a memória de Votuporanga. E hoje eu estou com meu amigo Ivo Matavelli Júnior, que o seu pai, Ivo Matavelli, tem uma história importante em Votuporanga, né, Ivo? Ivo, obrigado por você ter vindo. Bom, Ivo, conta um pouquinho no início, de onde a tua família veio, teu pai, a tua mãe, vieram da onde e quando? Bom dia, Zé. Vamos começar lá atrás, né? A minha família, o meu pai, ele é de Monte Aprazível. A família é toda de Monte Aprazível. Eles nasceram todos lá, são 6 irmãos, né? O meu avô, ele nasceu em Latão. Né? Pai do meu pai nasceu em Latão. E meu bisavô era italiano. É Matavelli, italiano. Aí eles mudaram para Monte Aprazível. E o meu avô, enxergando assim, vendo o futuro, tentando melhorar a vida dos filhos, tanto na parte de trabalho como de escola, ele mudou para São José do Rio Preto. Foi a mesma coisa do meu avô por parte da minha mãe. Eles eram de Mirassolândia. Né? E foi a mesma coisa. Eles foram para Rio Preto justamente para... Agora, Ivo, o teu avô, ele trabalhava no comércio, era da agricultura? Então, o meu avô, ele saiu da agricultura e quando ele mudou para Rio Preto, ele comprou um motor, não sei se ele comprou, já tinha montado, ou se ele comprou uma venda. Naquela época a venda, empório, né? Ele vendia tudo. De tudo. Lá na Maceno, né? No bairro Maceno, que é um dos bairros mais antigos de Rio Preto. E ficou ali, o tempo todo, até ele falecer. Tá? Então, ele começou ali, em Rio Preto. E o outro, meu avô, por pai da minha mãe, mesma coisa. Veio de Mirassolândia e montou um empório. Então, os dois atuaram no mesmo segmento. Não é assim. E aí o teu pai chegou a assumir lá, quando o seu avô morreu? Então, eu acredito que o meu avô, como tinha esse empório, ele tinha algum contato com o Dias Martins, que na época é um atacadista, né? E ele tinha algum contato ali e acho que solicitou para um dos proprietários do Dias Martins, né, para colocar o meu pai. E meu pai entrou no Dias Martins com 14 anos. Nossa, é lá em Rio Preto? Lá em Rio Preto mesmo. Eu acredito que tenha sido por influência do meu avô, né, que era cliente do Dias Martins. Então ele começou ali aos 14 anos de idade. Porque o Dias Martins, Ivo, era uma grande potência, né, no ramo atacadista. Então, o que acontecia naquela época é que as indústrias, ela não tinha estrutura de logística para entregar igual ela faz hoje, né? Entregar em todos os comerciantes, em todas as lojas. Então, ela entregava para 2, 3 e esses sim incumbiam de distribuir, né? Isso acontecia. Então, vinha normalmente até Rio Preto por trem, né? Descarregava o trem, levava... E do Dias Martins, eles levavam para os comerciantes pequenos. Sim. Foi aí que o Dias Martins tinha contas, assim, umas 25 filiais, uma delas aqui em Votuporanga. Tanto que eu lembro aqui, depois que a gente veio, vamos antecipar um pouquinho, depois que a gente veio para Votuporanga, eu lembro que chegava em janeiro, época de chuva, para você entregar mercadoria em Cardoso, às vezes o caminhão demorava um dia. Né? Estrada de terra, precária, né? Atolava daqui até lá. Né? Era um dia inteiro. Então a indústria não ia submeter a isso. De jeito. Tá, então elas colocavam o produto. Aqui em Votuporanga tinha na época que fazia esse tipo de serviço, o Dias Martins, J. Alves Veríssimo, que era em frente ali, o Dias Martins e J. Alves Veríssimo, os dois, Amazonas com a Tocantins. Eles chegaram a ser... Eles eram parentes, não era? Ou não? Não eram. Eram portugueses, mas não eram parentes. Não eram parentes. Não. O Dias Martins era uma família, o J. Alves Veríssimo era outra. E aqui em Votuporanga tinha também o Mercantil Santa Elisa, do Mané Faria, que também fazia esse tipo de serviço. E o Dias Martins e esses outros,
eles entregavam praticamente tudo, né? Era uma diversidade muito grande de produtos, né? Muito grande, tudo. A gente falava secos e molhados, né? Secos e molhados. Tudo, desde de comestíveis, né? Até, como é que... café, torrar café, aquelas coisas. Sim. Muita coisa, né? Era muita coisa. E aí o teu pai trabalhou lá em Rio Preto, Elias Martins. Aí ele Então, foi mandado para cá. tem até um caso interessante que ele contava que... Ô pai, como é que é começar aos 14 anos? O que o senhor fazia? Aí ele falou, fui contratado para limpar banheiro, para limpar o salão, né? Eu ajudar em geral. Coisa de moleque. E como é que foi o início, assim, com 14 anos? Ele falou, ó, primeiro dia, o português, que era o dono, o senhor Eduardo Alves, ele pediu, limpa meu escritório. Aí ele pegou as coisas, a vassoura, foi limpar o escritório. E debaixo da mesa do português tinha uma nota de, sei lá, quantos cruzeiros na época. Né? Aí meu pai achou e entregou para ele. Quer dizer, foi... Ele armou para ver a honestidade do teu pai. Primeiro teste. Né? Foi um teste mesmo. Primeiro teste. Aí ele ficou em Rio Preto, de 14 anos até em 66. Né? Então ele saiu de Rio Preto, depois de 20 e poucos anos de Dias Martins. Aí ele foi subindo dentro de Rio Preto, né? Subindo. Foi de faxineiro, foi para descarregar o trem. Subindo até ele ser viajante. Aí ele pegou uma malinha, ia vender os produtos e ele fazia Rio Preto, Tanabi, Ibiporanga, Mirassolândia, né? Então eram as praças que ele fazia. Isso ele chegou bastante tempo. Então, vamos supor, as indústrias mandavam os produtos para Dias Martins. E o Dias Martins tinha uma equipe de vendedores que saía para ir no comércio fazendo os pedidos. Exatamente, tinha de 10 a 12, cada um tinha o seu espaço, o seu local, né? E meu pai fazia uma parte de Rio Preto, Mirassolândia, Tanabi, e reservava um tempo para trabalhar interno também, que precisava. Então fazia essas duas coisas. Aí quando foi em 1966, o meu pai recebeu um comunicado que estava precisando de um subgerente. Meu pai não, o gerente do Dias Martins. Aí ele convidou, fala pro meu pai, precisa de subgerente em Maringá. Maringá. Aí meu pai já, lógico, prontamente falou, não, nós vamos sim. Aí já avisou a gente, ó, nós vamos mudar, Rio Preto, vamos mudar para Maringá e tal. Mas um mês antes de mudar para Maringá, veio outro comunicado, que tinha que cobrir Votuporanga, um problema urgente que aconteceu em Votuporanga, que ele tinha que vir para cá. Então mudamos de rumo de Maringá. Aí teu pai veio para cá com o quê? Não, desculpa. Em Rio Preto foi para Marília primeiro, como subgerente. Desculpa, eu pulei um pouco. Marília, a gente ficou 6 anos. De Rio Preto saiu para subgerente para Marília. Aí sim. Em Marília, que a gente recebeu esse comunicado que ia ser gerente em Maringá. Depois de 6 anos. E aí, depois de um certo tempo, ele falou, não, Fernando é Maringá, vai ser Votuporanga. Isso foi em 72. Foi quando a gente chegou em Votuporanga, em 1972. Então o caminho é esse. Ele começou com 14. E uma coisa Vocês todos nasceram lá? Todos em São José do Rio Preto. Nós somos em 4 irmãos. Todos nasceram em Rio Preto. Isso. Mas uma coisa interessante que ele tinha muito orgulho também, que ele falava muito, é sobre, quando começar com 14 anos, a carteira dele, o registro, quem assinou foi o seu Eduardo Alves, esse que contratou. Sim. E ele, quando o Dias Martins encerrou as atividades em 1990, né, depois de 46 anos que ele estava na empresa, quem assinou a parte de demissão foi o seu Eduardo Alves. É mesmo? Então é uma coisa interessante, que é muito raro, que ele tem na carteira dele de trabalho, ele tem um emprego só e uma assinatura só. Depois de 44 anos, a mesma pessoa que assinou a admissão assinou.
a demissão. Ele gostava de mostrar, mas isso é muito raro. É muito raro, hoje, né? muito raro. Não, hoje isso não acontece muito. Hoje, Principalmente hoje. hoje não acontece. Inclusive, eu vi recentemente uma matéria, diz que os jovens não querem mais CLT, não querem mais ser registrados, eles querem ter um trabalho, né? Hoje está mudando o conceito, né? A concepção de jovem. Mas naquela época, você ter um emprego Era tudo. era tudo. Você era trabalhar em cartório, no Banco do Brasil, era Brasil sonho. era um sonho. Era o sonho de todo mundo, né? E a tua mãe, ela veio fazer o quê? Ela fazia o quê? A minha mãe, na verdade, ela ajudou, quando mudou de Mirassolândia para Rio Preto, os 5 irmãos dela acabaram todos estudando, né? E ela falou que não estudou, ela ficou para ajudar o meu avô e minha avó na empresa, né? No empório. Até uma sorveteria, que ela falou que batia muito sorvete na época, e cuidar deles, né? Então minha mãe, na verdade, não... Foi uma pessoa que cuidava da família. Exatamente, é. Isso era muito comum. E hoje ela está com 90 anos, está muito bem. É. Ô, Ivo, teu pai, logo que ele chegou, ele já se inteirou bastante com a sociedade de Votuporanga, né? Ele era bem ativo, né, nas atividades da sociedade, né? Sim, ele participou bastante, sim. Quando ele estava em Marília, ele já participava bem, tá? Marília, quando a gente estava lá de 66 a 72, era uma cidade também. Hoje ela virou uma cidade muito grande, mas na época que a gente estava lá também era uma cidade do porte nosso. E ele participou ativamente de algumas entidades e lá ele começou a frequentar o Rotary. Ele foi convidado por Rotary de Marília e ele frequentou, ele atuava bem no Rotary e participava de algumas entidades pelo contato que ele tinha dentro do Rotary. Quando nós mudamos para cá, né, ele já, por ser do Rotary lá, ele entrou no Rotary aqui. Tá? Isso facilitou muito a entrada dele, o pessoal, né, o parte dos companheiros, ele se entrosou muito bem. Tanto que ele ficou no Rotary por mais um tempão. Ô, Ivo, o Dias Martins aqui tinha uma grande tinha bastante cidade, era uma região grande, né? Que eles distribuíam, né, os produtos, né? No início, há um tempo atrás, logo que nós chegamos aqui, não era tão... Porque por causa de dificuldade de logística, né? Também. Então a região não era tão grande, mas fazia tudo, até a Barranca do Rio. Mas depois, como foi, asfaltou aqui, asfaltou ali, aí começou a entrar para o Mato Grosso. Então, fazia até Nobres, por exemplo, era Votuporanga que fazia. Nobres era longe. Tinha um vendedor lá do Dias Martins, lá no Mato Grosso, vendia bastante, aí começou a diversificar. Né? Ampliar um pouco o leque, né? E aqui tinha uma equipe de vendedores boa. Isso. Tinha bem comprometida, devia ter 10 a 15 vendedores, né, que faziam várias regiões para cá. E Dias Martins, a gente brinca que era os vendedores não precisavam vender, né? Era tirar pedido, né? Porque era chegar, os caras já sabiam o que queria, o cara tinha que ter um bom relacionamento, mas era tranquilo, né, para se vender, ou a concorrência era grande? Nada, não, a concorrência era pequena. Então, o que é que você falou, tá certinho. O vendedor, o dono do empório, da venda, do mercado, ele ficava esperando. Passava de cada 15 dias. Ele ficava esperando o vendedor passar diante de algumas necessidades urgentes que ele tinha. Porque não tinha essa facilidade de comunicação que tinha hoje. Você não tinha o WhatsApp para fazer pedido. O telefone não funcionava, não tinha celular, não tinha nada. Então era só a presença do vendedor mesmo. Então o dono do empório aguardava ansiosamente a passagem dele para poder repor aqueles produtos que já não tinham mais na prateleira, né? E uma coisa que eu fico aqui imaginando, como que devia ser a organização dentro da Dias Martins?
Porque você não podia esperar vender para pedir, para entregar. Você tinha que ter um estoque, né? Isso devia ser uma coisa... Não tinha computador, né? Não tinha... Ou já tinha, não, né? Não, já tinha computador, não. Era tudo na mão, né? Era tudo no... Devia ser uma coisa complicada, né? Eu lembro que tinha uma pessoa que controlava isso. Ele falava Carbex, se não me engano. Carbex. Então era uma ficha, então todo produto tinha aquela ficha. Né? Quanto que chegou, quanto que tinha, quanto que vendeu, quanto que tinha em estoque. E esse cara era o computador da empresa. Era o mais importante ali dentro da empresa, que o estoque é tudo, né? Se ter o produto não poder tá girando, é tudo. Então era esse cara que era e funcionava assim, mais ou menos igual hoje. Hoje é o computador que faz para você. Mas... porque o cara via lá, sei lá, arroz. Ó, o estoque está acabando, vamos pedir, né? Então devia ser isso. Porque o vendedor chegava no empório, vendia. Sim. Tinha que já mandar, tinha que entregar, né? Parou o caminhão lá, vai para Macedônia entregar. Né? Já fazia Macedônia, Indiaporã, já fazia toda aquela região. E tinha que bebida não vendia, né? Vendia bebida assim, Campari, Cinzano, tá. São Rafael, Martini, todas essas bebidas vendia bem. Vendia bem. Cerveja não. Não é cerveja não, já era outro esquema, mas essa bebida... Bebidas quentes, né? Essa bebida quente, de uísque, né? Vodka. Eu lembro que, nos carnavais a Beto Vem só comprava vodka do Dias Martins. Então... Isso eu ia perguntar. E eles vendiam assim, por exemplo, eu não tenho loja, não tenho nada. Eu quero lá comprar 3 garrafas de vodka. Eles vendiam ou não? Vendiam. Tinha um atendimento ao público ali? Tinha. A venda era muito pouco representativa, assim, mas vendia também. Quando a pessoa queria, vendia, sim. Sim. No atacado e o varejo. Pouca coisa, mas tinha. E aqui em Votuporanga todo mundo comprava lá, né? Os clones de... tinha as opções, né? Já estava Veríssimo, o Mercantil. De Rio Preto tinha também o Pastorinho. Então, isso que eu ia falar, o Pastorinho também foi aqui, né? Não, mas não teve Votuporanga, né? Acho que não. Olha, uma vez, o Osório disse que ali onde hoje é o Amigão, ali no centro, foi o Pastorinho. Foi o Pastorinho? Eu não lembro disso. Eu não lembro, Zé. Sinceramente, eu não lembro. Mas eles eram também, né? Igualzinho. Eram... É um processo. Só que com o tempo, como foi melhorando a parte de logística, a estrutura de estrada, as indústrias já entregando diretamente, em vez de entregar para os grandes atacadistas, que estavam entregando diretamente, o movimento foi diminuindo, né? Foi restringindo, e algumas, por exemplo, o J. Alves Vinícius partiu para a rede Eldorado Supermercado. Já partiu para o varejo. O Pastorinho também. Né? Também. Até Rio Preto hoje tem um Pastorinho. Né? O Dias Martins, ele não partiu para... Né? Então, com o tempo, ele foi diminuindo, até que em 1990 encerrou as atividades. Porque as próprias indústrias já começou a ter um esquema de venda, né? De entrega. Então, 1990, estou falando de 35 anos atrás, né? Até aí, até antes da chegada do celular, e depois já vai mudando tudo, né? Não, e hoje é muito comum os atacarejos, né? Sim. Que também atende esse público, né? Rio Preto tem uns 2 ou 3 atacarejos lá, né? Sim. Que a pessoa vai lá e compra no atacado. E nós vamos ter um esse ano aqui ainda. Vamos ter aqui. Dizem que até setembro. Fala para o segundo semestre, porque está bem cru, mas é rápido, é uma construção que não é demorada. Isso que me falaram, é rápida, né? A construção, né? Depois que levantou tudo, tá lá dentro. Então isso facilita muito, né? As empresas que precisam comprar, né? Porque o atacarejo, o que ele é, que eu vejo hoje, você compra um produto, vai ser igual ao preço do supermercado. Sim. Agora, se você compra meia dúzia, você compra o pacote, já é outro preço. Né? Então, você, para sua casa,
você comprar um pacote, por exemplo, às vezes é muita coisa, você gastar muito e não compensa, então você acaba indo no supermercado. Agora, as pessoas que revendem, já é interessante o atacarejo, né? Então, isso que eu faço. As pessoas falam, vai afetar o supermercado. Eu acho que não. Porque você não vai sair, eu não vou sair daqui da minha casa e ir lá para comprar um litro de óleo. Não tem sentido isso. Vai ser mais ou menos o mesmo preço. Vai ser, eu vou Se você comprar uma caixa de óleo, aí você pode, mas você vai comprar tudo isso. Então, esse aqui é o... 5 anos lá, né? E gozado, eu me lembro quando eu morava em Rio Preto, eu tinha um restaurante lá e eu comprava no Atacadão. O Atacadão era só atacado. Antes de fazer esse Atacadão, onde é o Campo do América, que tinha um lá perto do HB. E lá em cima. era só atacado. Então você ia lá, você ia comprar. Por exemplo, eu comprava espaguete, era na caixa. Não tinha um coisa. Era assim. E eu me lembro que eu vi o caminhãozinho do Porecatu comprando lá. Veja como as coisas, quer dizer, os supermercados compravam do Atacadão, né? Hoje eu não sei se ainda acontece. É mais difícil, né? E de repente o Porecatu hoje virou um concorrente do Atacadão, né? Também, né? Muito forte, Isso aí. E eu acho que, de um modo geral, Votuporanga começa a ter as opções, né, para todos os níveis, né? Porque você tem uma venda. De repente você precisa de uma caixa de óleo. Tá ali, tá fácil. Tá ali fácil, né? Você não precisa... A gente fala, Votuporanga até saiu esses dias, é uma das melhores cidades para CGG. E eu não tenho dúvida disso, sabe? Eu tenho dúvida. Votuporanga é fantástica, assim, 100 mil habitantes, você tem tudo, estrutura, uma saúde boa, educação boa, comércio, tudo. Você tem emprego, né? É isso que é o fundamental, você tem emprego também. Então, Votuporanga, só fala mal de Votuporanga quem não conhece outra cidade. Não. O Martim Dóris falou isso. Quem conhece outra cidade, O Martim Dóris falou, nem aqui é muito bom. Ele falou que o filho dele mora numa cidade litorânea. Não sei se é Búzios. Uma cidade assim. Eu fui lá. A orla é bonito. Sim. Mas entra na cidade para você ver. Né? Então, quer dizer, Votuporanga é uma cidade bem... uma cidade bonita. Esse é um lugar para você ir lá, para passear, curtir a praia e vir embora. Não vir embora. Né? Mas a estrutura é ruim. E hoje a Zona Norte está virando uma outra cidade, né? Que hoje você tem tudo lá na Zona Norte. Quer dizer, são opções que você vai tendo. É engraçado. Em 1976, quando eu fui estudar em São Paulo, né? Fazer cursinho em São Paulo, foi 76. Votuporanga acabava, você falou da Zona Norte, eu estava lembrando, Votuporanga acabava no Pouso do Vilar. No Vilar. Não tinha mais nada para lá, né? Aí toda vez que a gente voltava, depois de 77, 78, uns 40 dias, 50 dias, tinha uns postezinhos pro lado direito. Falava, sabe? Hoje é outra cidade lá. Pois vou. Eu me lembro claramente, eu era garoto. E o Alício Vilar era sobrinho do meu pai. E o Alício, e a gente estava na casa do pai do Alício, do seu João. Aí o Alício falou assim, ô tio, vamos lá ver onde eu vou montar um posto. Nós chegamos. Você ficou louco lá em Paris. Exatamente, ela estava com a terraplanagem. Meu pai falou, Alício, onde você está com a cabeça? Quem vai vir abastecer aqui? Porque ali para cima ainda era mato. Não tinha casa ali para cima da casa dele, ali na Avenida Brasil. Não sei. Depois, se eu não me engano, o Mário Pozobon fez um loteamento ali e tal. Aí ele falou, não tio, eu vou pegar o pessoal da rodovia, que não era rebaixada, a rodovia passava em cima.
Meu pai falou, Alício do céu, você tá louco, né? E o Alício sofreu muito. Ele contava que 5 anos ali ele sofreu muito, foi muito difícil. Então, né? Quer dizer, e hoje o Poço do Vilar Metade da cidade. está no centro da cidade. O que aconteceu também, você lembra disso? A gente jogava bola, a última, ali indo pro Açari, Sim, a última casa era do Dr. Jamilo. sim. Aquela chácara. E depois era o Passo do Adalto. É ali na. Você descendo ali, à esquerda era tudo Passo do Adalto. É no. Onde hoje é o Vale do Sol. É ali onde a casa do Espeto, o Mimo, né? Ali era o Passo do Adalto. Nós jogava bola ali. Ali era do Adalto. Então, é assim, porque ela marcava jogo lá, hoje jogo no Passo do Adalto, põe na lousa. Não, porque para baixo do Mimo tinha um campinho bom, um campo bom, né? A gente jogava ali. Então, Que hoje não é mais Mimo, é Secretaria de Educação. mas você vê, isso foi em 75, né? Virou tudo uma cidade maravilhosa. E com grandes avenidas, né? As avenidas impulsionam o desenvolvimento. Ô, Ivo, quando vocês vieram para cá, o teu pai, como eram as vendas? Era tudo trabalho do cheque? Sim, tudo cheque. Dias Martins era tudo cheque. É. Né? Tudo cheque, não existia. Cartão dinheiro era muito pouco, porque o volume do Dias Martins era sempre maior, né? Então era tudo cheque. E o cheque, por exemplo, pegava um cheque do Mato Grosso, para compensar era 10 dias, 12 dias. Né? Então quando voltava um cheque, puxa, você antecipou, até quando era um mês para você receber. Era tudo assim. Cartão não existia ainda. Não dizem que tem história de gente que morava aqui em Votuporanga e abriu uma conta no Mato Grosso Para compensar mais. só para demorar. O cara dava um cheque, que não tinha dinheiro, um cheque sem fundo. Falou, bom, eu tenho 10 dias para cobrir, né? Que às vezes eles chamavam de borboleta, né? Você dava um cheque sem fundo, mas aí você cobria na hora, né? É isso aí. E naquela época, os gerentes de banco tinham um poder fantástico, né? Não é como hoje, que é tudo Na verdade, informatizado. Igual acontecia com meu pai, né? Porque não tinha informatização, não tinha nada. Tudo ficava controle manual, né? É igual o gerente. Você ia no banco, o que acontecia? Você ia sacar um dinheiro, eles iam lá, Puxava puxava a ficha, trazia aqui. Você tinha 5, sacou 1.000, crédito 4, guardava a ficha lá. aquela fichona amarela. Então, o gerente tinha muito poder, né? Porque tudo na mão dele. Né? Porque não tinha mais o histórico, falando que esse cara né? Então, era bem diferente mesmo. E o seu pai, então, ele tinha poder total aqui. Total. Né? Tudo ficava na mão dele e cada semestre fazia o balanço. Aí via um dos proprietários, uns 7, 8 proprietários. Então, na mesma época, eles se dividiam nas várias filiais e vinham para fazer o balanço. E, nesse balanço, eles faziam contagem, aí fazia o checklist geral, né? Uma coisa que me ocorreu agora. Todo dia entrava dinheiro no Dias Martins, né? Aí o seu pai ia e depositava numa conta no banco aqui. Sim. Né? E esse controle com a matriz, coisa, não podia ser diário, né? Porque também não tinha essa comunicação, né, Igor? Não tinha. Você sabe que eu nem lembro como é que era esse controle, mas eu lembro muito que quando tinha reuniões em São Paulo, que ele precisava ir, aí eles iam, juntavam em Rio Preto, ele ia para Rio Preto, ele, o gerente de Rio Preto, eu sei que cada um ia com a malinha, Com todos os documentos. E com dinheiro para levar lá para a matriz de São Paulo, para onde ficam os donos. Sabe? Isso aí, toda a viagem era isso. Eles iam de trem, aí uma malinha com dinheiro para levar. Então não sei se depositava um pouco e guardava um pouco para levar, eu não lembro, na verdade. O controle, Que coisa, difícil, o controle assim, era uma coisa de confiança, né? Não, ué. E
E a coragem de ir, saber que não ia ser assaltado. Não tinha, né? Não tinha, era bem tranquilo, o pessoal nem sabia também que ele... Aí era bem tranquilo, nunca aconteceu nada. É, né? Não aconteceu nada. Foi tudo muito bem. O... Só retornando um pouco, você estava falando que o seu Alício, né, falava para ele lá. Você vê, não muito longe, em 98, quando nós, a Implac, a loja, a Implac era aqui na rua Amazonas, entre a Ceará e a Paraíba, a gente veio aqui, para onde é hoje, na Amazonas com a Acre, foi mesmo igualzinho. Começamos a reformar, você é louco. Não tem comércio pra cá, que você vem fazer aqui. Vocês vão pro fim da cidade. É Paris, né? Não tô no comércio em Paris. Ele falou, a gente manteve, foi a melhor coisa que nós fizemos, né? Depois a cidade já, ela esticou, evoluiu, o comércio veio pra cá também, e foi muito bom. Deu certo. Essa expansão do comércio, ela começou também, eu acho que por questões de valores, o centro mais caro, sei lá, mas também para facilitar a vida de muita gente que não vai no centro, né? Por causa do trânsito, né? Essa era uma ideia também, né? Exatamente. Temos que sair, né? Tanto como nós fizemos aqui, a loja, e era um espaço muito bom para Estacionamento, né? E várias pessoas, quando chegavam, eles falavam, olha aí no centro, lá, precisa vir para cá, né? Isso é uma coisa que funciona até hoje, né? Bom, vamos falar do teu pai. Como é que foi a vida do teu pai aqui em Votuporanga? Ele nunca se meteu em política, né, Ivo? Nunca foi candidato? Ou ele... Não, meu pai nunca entrou em política, né? Participava, assim, de algumas reuniões, mas nunca... Porque ele atuou muito aqui, foi... O outro é que ficou muito tempo, e ele ficou como diretor de patrimônio aí por vários anos, cuidando daquela sede da Marechal Rondon. Ele participou muito da Santa Casa, diretoria da Santa Casa, durante muito tempo também. Ele foi da associação comercial ou não? Ele foi uma época, sim. Foi quando o Sr. João Santaella, Manuel Zay, ele participou, sim, também. Mas nunca foi presidente, foi diretor. E como que ele era? Eu não sei, eu nunca tive amizade com teu pai, mas ele sempre pareceu uma pessoa bastante séria, né, assim, né? Ou não? Não, meu pai não, meu pai era uma pessoa muito, muito boa, bastante comunicativa, fácil de fazer amizade. Meu pai foi fantástico, meu pai é excelente. Foi bom demais, até que quando ele se aposentou novo, 60 anos. Sim. Ele faleceu com 93, ele ficou 33 anos aposentado. Aí ele parou totalmente. Uns 2 anos depois, quando tinha uns 62 anos, né? Eu sentei com ele e falei, pai, vamos montar alguma coisa junto? Né? Por quê? Qual que era o medo nosso, né? A gente sempre escuta falar que aquele pessoa que se aposenta, trabalha a vida inteira para trabalhar, sofre algum AVC, sofre algum... Mas ele... Eu falei, pai, não precisa assim uma coisa para trabalhar muito. Não, terça, quinta, pra gente ter uma atividade, vamos pensar no que a gente pode fazer. Ele ficou bravo. 2 anos só de aposentado, ele já ficou bravo. Falou, olha, porque ele se aposentou e continuou trabalhando. Na Dias Martins? Na Dias Martins. Aí ele falou, olha, se eu soubesse que aposentar fosse tão bom, eu tinha parado antes. E bravo, sabe? Ficou. Então assim, não fala mais. Ele falou, acabou, nem se toca mais nesse assunto. Nunca mais falei nada, e ele viveu bem a vida toda. Né? Ivo, agora vamos falar de você. Você foi para São Paulo, você fez publicidade, né? Eu fiz engenharia civil. Engenharia civil. Sim. O Flavinho fez publicidade. Nós fomos juntos para São Paulo, nós moramos juntos em República lá, e ele partiu para publicidade, eu fiz engenharia civil. E o que deu na cabeça de vocês de montar uma empresa de outdoor? Olha, em 83, né, quando nós viemos para cá, nós voltamos em 83,
a gente está passando por uma crise muito grande, né? Crise de emprego. Sim. Então, eu me formei, eu fiquei de estagiário em São Paulo, um tempo, e o que ganhava, eu falava todo mês, pai, me ajuda com um pouquinho, sabe, aquela coisa desagradável, né? Aí falei, puxa vida, vou tentar a vida em Votuporanga, né? Acho que aqui fica desse jeito. Aí liguei, né? Aquela ligação que você fica lá, você demora para 2 horas para ter telefonista. Sim. Né? Aí falei com meu pai, falei, pai, é o seguinte, aqui tá assim, o senhor tá vendo, todo mês o senhor tá me ajudando, eu tô pensando em voltar. Aí ele falou, faz o que você quiser. Aqui tá aberto, foi uma coisa só que te falo, fome você não passa. Então, Já tá bom. Abriu as portas. Aí o Flávio depois voltou e tal, e nós visualizamos, né? Votuporanga não tinha, Votuporanga já estava crescendo. Era pequena na época também, né? E estava crescendo. Aí nós montamos uma empresa de outdoor. Com algumas placas, pouca, 12, 13 placas. Foi isso, foi bem legal, né? Foi até... Ocorreram algumas coisas interessantes, né? Uma coisa que a gente não imaginava. A gente só lembra das coisas boas, a gente lembra das coisas engraçadas ou coisas que a gente impactou, a gente sofreu, né? Uma coisa... em 84 faz quantos anos? 31 anos, é isso? Por isso em 25, 40 anos, né? 80, 90, 40 anos. 40 anos. Há 40 anos atrás, você imagina o tamanho de Votuporanga. Aí nós colocamos uma placa, eles falam em vários locais, mas tinha uma placa aqui no jardim, em frente à matriz. Padre Isidoro com a São Paulo, onde hoje acho que é um consultório odontológico, ali era no terreno. Ali não era ali onde é o estacionamento? Não. Não, do lado de cá. Padre Isidoro com a São Paulo. Padre Isidoro. Tá? Aí você acho que não sei. Não é o consultório do centro. Sei que era vazio, era um terreno ali, a gente conseguiu colocar uma placa para quem desceu a São Paulo, ficou uma placa muito boa. Aí quem procurou a gente para colocar a propaganda foi o proprietário do... rapaz até de Catanduva, né? Status Motel. Né? Aí fechamos com ele e colocamos em uns 3 ou 4 lugares propaganda do motel dele. Só que a montagem na época, o motel ser autorizado em Votuporanga já foi aquela polêmica, aquela briga. Até ser autorizado, bom, no fim foi autorizado. Não, eu lembro, só um parênteses, o João Lúcio falava abertamente, enquanto eu for prefeito, Votuporanga não tem motel, nem indústria, nem usina de álcool. Ele era contra usina de álcool e motel. Né? É verdade. Aí nós colocamos esse painel do lado da Igreja Matriz de motel e junto com essa polêmica. Nós sofremos, hein? Aí começou. Padre. Bom, tanto que chegou uma carta pro motor. Em 24 horas, precisamos retirar o painel. É mesmo? Em 24 horas. Cumprimos a obrigação. Mas vocês tiraram o painel todo? Tiramos a propaganda. Tiramos a propaganda. Olha pra você ver como é que era. É porque naquela época, né, havia muita resistência, porque motel era uma coisa meio perversão, né? Era ninguém assim, as pessoas não aceitavam você. Eu me lembro de gente falar assim, imagina, minha filha ir para o motel, tinha essa resistência que era muito grande mesmo, né? Exatamente. E outra polêmica que teve assim na minha... Aproveitando essa parte de motel, quando eu fui presidente da associação comercial, eu e o Flávio, a gente estava em São Paulo, antes de eu ser presidente, e a gente viu uma propaganda de um shopping no Dia dos Namorados e gostamos muito, né? Falei, puxa vida, olha só que propaganda boa. A gente fazer na nossa loja e tal. Aí surgiu ser presidente da associação comercial e o Flávio acabou sendo a parte de marketing da associação. Aí numa reunião fizemos o Dia dos Namorados, que nós estamos chegando agora, né? Próximo ao Dia dos Namorados, fomos
fizemos a campanha e fomos apresentar a campanha para os associados do Dia dos Namorados. Apareceram 7 ou 8. Isso foi aprovada. O que era a campanha? A campanha era se dar camisinha. Isso em 97. Muito. E da camisinha do Dia dos Namorados. Mas a camisinha não com o intuito. É com o intuito de época de AIDS. Sim, de prevenção. A época de prevenção, todo mundo, AIDS, não tinha remédio, não tinha nada, não tinha... Falou, puxa, é a época de a gente poder estar fazendo com que a pessoa se preocupe, né? Falou, puxa, aí dizia, ó, beleza. Aí começamos, fomos distribuir as camisinhas nas lojas. Diário. Não. Rali Haddad. Não. Senhor Armando Matos. Não. E ó, ela metendo na boca falando, hein? Bom, mas no fim a gente se manteve, tinha sido aprovado. Por que vocês não foram na reunião então? Não foram, foi aprovado e nós fizemos a campanha. A polêmica se instalou, sabe? Os contras, os prós, os contras, né? A gente querendo passar da nossa intenção, né? A nossa intenção principal era essa, era a prevenção. Bom, no fim, o que aconteceu? Não tinha Globo regional, Votuporanga, acho que nem Rio Preto. Aí veio a Globo para fazer matéria. Ligou na associação para fazer uma matéria sobre a polêmica criada. Aí eu dei a entrevista, foi a nível nacional, falando da polêmica criada numa cidade do interior de São Paulo. Aí os caras, como o Votuporanga apareceu, ninguém mais falou nada, ninguém gostou. E hoje faz-se campanhas, você vai nas UPAs aí, tem caixa lá para você pegar. Mas é uma coisa de saúde, né? Mas é difícil. É difícil você colocar isso. Mas foi bem. Agora, Ivo, eu me lembro muito bem quando vocês começaram com os outdoor. Gente, eu ficava impressionado a confecção daquilo. Era tudo à mão, pintado, né? Era bem artesanal, tudo pintado. A gente tinha um profissional que ele gostava muito, a gente criava e ele aí colava numa parede. O outdoor é 3 de altura por 9, né? Por 9. Então, arrumamos um espaço, colava tudo lá e ele pintava ali. Fazia o desenho na parede. Aí a gente tinha tudo bem que dava muito trabalho. Quando era 3, 4, aí você pegava folha por folha e você trazia na mesa e punha carbono e riscava para você passar para outra. Aí depois pintava folha por folha. Era coisa de louco. Quer dizer, não podia ter foto, não podia ter nada. Não tinha tecnologia para isso. Não tinha, era só mais escrito. Uma vez o seu Ralim, ele dava na Alvorada Brasília, dava carro, né? E como é que nós desenhar um carro? É difícil, né? Saiu um carro, não muito bom, mas saiu. Saiu no caso. Se ganhar esse carro, eu tô ferrado. Se for esse. Mas era assim, aí é difícil, né? Aí vocês cansaram? Não, nós continuamos, né? Foi uma coisa boa, só que aí surgiu. A gente precisava de um espaço maior, que o nosso já era pequeno, salão. Aí surgiu dois irmãos de Ribeirão Preto que tinham uma estamparia aqui. Era lá na Secap, perto da CESP, lá em cima, na época. Aí a gente acertou com eles, precisavam ir embora, que os pais estavam passando mal, o pai estava doente, né? Aí a gente acertou com eles e comprou uma estamparia. Aí estamos ficando com o outdoor e agregamos a estamparia. Ficamos um tempão com essa estamparia, parte política, na época a gente fazia muito. Isso, fazia muita camiseta. Podia, na época. Posto de gasolina, muito. Não, a gente trabalhou muito nessa estamparia. E como a gente, na época, comprava direto da Sulfabril, que era uma grande malharia, e da Eren já, a gente tinha esses catálogos em mãos, né? Os catálogos mostrando as coleções. Os representantes diziam, só isso, monta uma loja. Faz que surgiu uma loja, surgiu uma oportunidade, foi de ponta, que é uma loja, e montamos uma loja. Justamente porque a gente viu que
que tinha um mix legal de produto dessas grandes Já empresas. montou como Implac? Nós não mudamos, né? Como a Implac já estava... Sim. eu tinha um nome, aí já tinha Continua. Aí colocamos Implac Malhas, porque era malharia, né? Só vendia malha. Vendíamos começando com Sul Fabril e Hering. Então foi Implac Malhas. Mas aí vocês venderam o outdoor. Aí depois de bastante tempo, em 90 e pouco, nós vendemos, né? Fabiano Casimiro, né? Que é amigo nosso, ele saiu do banco, trabalhava no banco, ele saiu, é uma atividade, a gente acertou com ele e ficou um tempo grande com essa. E ele modernizou muito, né? Não, teve as evoluções, Agora nós estamos caminhando aqui para o nosso reta final. Eu queria que você falasse um pouco da associação comercial, quando você foi presidente. Como que era o comércio? Eu me lembro que a associação comercial fazia muita campanha, compre em Votuporanga, né? Porque as pessoas iam muito para Rio Preto, ia lá para ir no médico, então aproveitava e fazia as compras lá. Como que era o comércio de Votuporanga na época? Quais eram as dificuldades? O que é? Fala um pouco dessa época. Mais ou menos numa proporção bem menor dos problemas que tem hoje, né? Você está falando de Rio Preto, ainda existe isso. Hoje tem uma coisa que é muito mais concorrente que Rio Preto, que é a internet. Sim. Mas eu peguei a associação depois do Dimas Camargo. E o Dimas, o maior trabalho dele, que eu estava junto com ele na diretoria também, foi o projeto do shopping a céu aberto. Não sei se você lembra disso. Lembro. Uma zona de shopping a céu aberto. Você trabalhou muito, e quando eu assumi no lugar do Dimas, eu ainda fiquei muito em cima disso. Só que o prefeito, na época, ele não se interessou, né? Então, viu o projeto é maravilhoso, né? Não se interessou. Porque a Rua Amazonas, a gente via que ainda precisava de uma mudança, né? Uma rua que não era arborizada, que as calçadas só eram estreitas, e era o grande comércio nosso, né? Que era a Rua Amazonas. Então, que depois, na hora que o Carlão veio, estruturou, deixou ela em ordem, né? Aí veio o Juninho, que fez tudo. Viu que a importância que era essa mudança, né? Aumentou as calçadas, tentou arborizar, e foi uma mudança grande. Mas quando eu peguei a associação, a gente estava ainda na Rua Tietê, numa salinha em cima da Alvorada ali, né? E já estava em construção o prédio. Então, minha função ali na época foi, na verdade, foi juntar dinheiro para a gente poder construir, para poder terminar a hora que o prédio ficasse pronto, para a gente poder mobiliar a nossa sala, organizar tudo lá. Então foi um grande desafio. E na época fizemos uma rifa de um carro entre os... Não, rifa não, foi um consórcio. Nós juntamos 25 comerciantes, fomos na Fiat, ou na Volks, eu nem lembro, e com 25 eles deram um carro para a associação. Aí nós fomos e fizemos uma rifa, saímos na cidade, vendemos esse carro, fizemos uma grana muito boa, foi onde nós conseguimos fazer toda a parte de mobiliário e a mudança para o prédio novo. É interessante. E hoje esse prédio maravilhoso. Até depois de mim foi o João Edson, né? Falei, eu juntei dinheiro e dei pro João Edson. Né? João Edson gastou. Gastou tudo. Puxa, que legal, cara. E o comércio de Votuporanga está numa evolução muito grande, né? Com essa chegada. Temos aí o shopping, né, Ivo, que está... O shopping vai sair, né? Sair. Agora sim juntou aí vários empresários locais, e aí muda o patamar, né? Muda o patamar, né? Sempre muda, né? Porque a parte... O comércio de rua ele nunca vai acabar, né? Nunca. Ele nunca vai acabar. Pode vir internet, pode vir shopping, vai sempre estar... mas muda sim. Não é de alteração. Mas você sabe, uma vez eu estava conversando com o Gustavo Fava, e o Gustavo, não sei, ele participou, acho que ele era secretário, quando o Juninho fez
essa remodelação da Rua Amazonas. E o Gustavo falou assim, a Rua Amazonas, ela foi pensada para as pessoas andarem a pé, não de carro, né? Não servir a Rua Amazonas como um fluxo, né, de veículos. Aí você tem as ruas Pernambuco, São Paulo e tal. Mas a Rua Amazonas ainda continua sendo uma rua muito movimentada de carro, né? Essa identidade, eu acho que vai ser difícil acabar, né? É difícil, para algumas pessoas é bastante difícil, né? Você faz questão de passar pela Rua Amazonas. Sim. Outras várias que, até por causa por tempo, né? Começam a usar essas alternativas, que é a Rua Sergipe, a Rua São Paulo, a Rua a Bahia. Sim. Né? Vamos fugir da Rua Amazonas. Muita gente fala, vou fugir da Rua Amazonas. Mas é uma rua ainda que às vezes até gostou. Quando eu estou com tempo, fala, vou deixar a Rua Amazonas, é gostoso. Não, eu gosto da Rua Amazonas a pé, de carro, complicado. Carro... Eu tento desviar, mas de andar a pé ali é gostoso você ver. É legal que o comércio, antes era só a Rua Amazonas, né? Depois começou a diversificar, ela esticou bastante, a Rua Amazonas veio aqui para cima, a Pernambuco ficou muito forte. Ficou. Teve uma época que era Santa Catarina ali dentro. Sim, a Santa Catarina também andou. Aquele quarteirão inicial ali da Amazonas a Pernambuco era um quarteirão maravilhoso, são lojas boas. Lojas. E hoje passou assim mais um pouco para Pernambuco. Né? Pernambuco ficou uma rua maravilhosa para comércio. E gozado, né? E aos poucos as ruas vão tendo uma certa identidade. Por exemplo, tem um quarteirão da rua Pernambuco ali que virou um local de galerias, né? Sim. Né? Então, pegou essa característica, né? Ficou bonito, os projetos bonitos, né? As lojas boas. Né? Ficou muito interessante ali. E quando nós montamos a Hering em 2008, vai fazer 17 anos, é uma equipe da Hering, que eles olhavam pontos, né? Onde que queriam que montasse a loja. Uma equipe especializada nisso, no Brasil inteiro. E eles eram Votuporanga. E naquela época, Votuporanga estava com 70 mil habitantes. Só poderia montar franquia em cidades acima de 100 mil habitantes. Mas a gente pediu, a gente era cliente há muito tempo, né? E eles vieram. Aí vieram 3 equipes diferentes. Aí chamaram a gente em São Paulo, foi eu e o Eugênio em São Paulo, né? Sentamos na mesa lá no escritório da Hering, eles com o mapa de Votuporanga, mas era lá nós dois, eu e o Eugênio. O chefe dessa parte de franquia tinha 28 anos. Uma molecada com visão antenada, excelente, né? Falou, olha, nós vamos fazer um teste de uma cidade, a primeira cidade abaixo de 100 mil habitantes que a gente vai autorizar uma franquia. Estão autorizados a montar. Só que vocês têm que montar aqui. Tá falando do local, a gente tem que montar. 3 quarteirões de opção. Rua Amazonas. Pernambuco. 3 quarteirões de opção, só. Aí, quando viemos, falamos, ok. Aí viemos procurar e achamos ali. Falamos, achou no lugar que vocês pediram. Tá? Aí continuou. Pernambuco na época não era uma rua comercial, né? Mas já estava. Já estava comercial. Sim, os caras eles enxergam. Não, eles enxergam não. Não, os caras, eles lidam com isso, né? Então foi onde eles autorizaram. Aí nós montamos na época. Muito bom. Gostei. Ivo, muito obrigado por ter vindo. Esse papo gostoso. E se você quiser colocar mais alguma coisa. Acho que é isso mesmo. Né? Obrigado aí por ter colocado algumas lembranças, alguma coisa esquece. Passagem nossa para o Votuporanga. Não vamos falar da nossa carreira de atleta. Não, isso não. E nós jogamos no mesmo time, hein? Jogamos. Eu fui reserva teu, pô. E olha que não era ruim, hein? Valeu, obrigado. Falou, Ivo. Obrigado. Um abraço. Bom, e assim nós terminamos mais um Baú de Votu. Obrigado pela audiência e nós voltamos na próxima semana com mais um convidado. Até lá e muito obrigado.